Muito bom. Obrigada, meus queridos, queridas. Obrigado a todo mundo que tirou esse sábado de hoje para fazer diferente, para estar aqui reunidos para a gente discutir tecnologia, para a gente entender o mercado de trabalho, o que a gente pode fazer. Quero agradecer também as pessoas que estão conectadas no YouTube, agora assistindo ao vivo, ou para aquelas que vão romper a barreira do tempo e do espaço e assistir esse conteúdo de qualquer lugar, a qualquer momento. Então, uma alegria muito grande estar aqui. Estava assistindo as primeiras palestras, me identifiquei com bastante coisa que foi dito aqui, me identifiquei com o fato de ser mãe, de ser mulher em tecnologia e ter os desafios. Quantas vezes eu já chorei ali falando, nossa, eu estou sendo uma droga de mãe, porque eu estava viajando demais ou porque eu estava trabalhando demais. E hoje eu olho para trás e eu falo, nossa, é isso, né? Quando as crianças, quando a nossa família, quando nossos primos estão vendo o que a gente está fazendo com paixão e o movimento que a gente está fazendo, não fica a falta, mas fica a possibilidade, o sonho e tudo que é possível ser feito se a gente souber o que a gente quer fazer. E quando a gente está falando de comunidade, eu como quase chegando nos 40, brincadeira, eu como 40 a mais já vivenciei um momento muito especial do mercado, né? Um momento sem YouTube, né? Um momento sem redes sociais tão fortes como a gente tem hoje, um momento onde, para a gente poder ter acesso à informação, a gente precisava, de fato, ir até um lugar para ver isso acontecendo e voltava com muita energia. E, quando eu comecei todo o trabalho que eu faço hoje, o termo inovação aberta ele não existia ainda, ele não era difundido, e eu fui aprendendo o que é inovação aberta à medida que eu fui vivenciando certas experiências e, principalmente, certas crises. E o que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje é como a inovação aberta pôde me ajudar a superar as 3 crises mais difíceis que a gente vivenciou como empreendedores na Global Code Treinamentos e no The Developers Conference. E, mais do que isso, como você pode utilizar isso para gerenciar a sua comunidade, o seu evento, para criar um ambiente de trabalho melhor, enfim, como a inovação aberta pode nos ajudar. Antes de começar, eu queria saber quem tem clareza do que é inovação aberta. Quem está acostumado com esse termo? Levanta a mão, por favor. Então, tá bom. Para mim também foi assim, ele é um termo que eu acho que a gente vive mais do que a gente conhece, de fato, a teoria sobre a inovação aberta, né? Então, vamos falar de inovação aberta. Opa, estamos no começo? Estamos. É para cá? Foi? Nós estamos no final da apresentação. Precisava voltar, mas eu não queria voltar passando por todos os slides, porque senão o pessoal vai levantar quando eles verem quantos slides eu tenho aqui. Mas eu vou ser rápida, tá, gente? Os slides aqui, eu vou ser rapidinha, eu prometo. Eu não posso atrasar o evento, mas eu não estou vendo um timer, então eu vou fazer um timer aqui, ó, enquanto eles ligam. Tem um timer? Tá aqui. Perfeito. Então, vamos lá. Bom, primeira coisa que eu vou falar... Opa! Primeiro eu preciso me ajeitar com o passador de slides. É aí em cima? Volta. Volta. Tá dando um delayzinho? É você que mudou ou fui eu? Eu estou mudando aqui, ó. Tá. Bom, então, quando a gente está falando de inovação aberta, o princípio básico da inovação aberta, hoje muita gente fala do relacionamento das empresas com as startups e como as startups podem ajudar as empresas a resolver problemas, melhorar os seus produtos e serviços, melhorar o seu relacionamento com o cliente e ajudar no futuro da organização. Mas, quando a gente fala de inovação aberta, a gente está falando de como pessoas externas ao nosso time, à nossa empresa, à nossa organização, podem ajudar a definir o futuro dos nossos produtos ou serviços ou melhorá-los. Então, quando a gente está falando de um mundo totalmente globalizado, quando a gente está falando de um mundo em rede, quando a gente está falando de toda a teoria dos network effects e como a rede faz com que as informações sejam
divulgadas rapidamente, é muito difícil a gente pensar que dentro da nossa organização, por melhores salários e vagas que a gente tenha, os nossos melhores talentos vão ser melhores do que todos os talentos externos à nossa organização. Então, se eu fico aqui milionário e falo, eu vou contratar os 100 melhores talentos do Brasil, ainda assim, todos os outros talentos que estão fora da minha organização têm mais potencial do que aqueles 100 juntos. Então, a inovação aberta é a capacidade que uma empresa ou um time tem de aproveitar todos os talentos e pessoas externas para ouvi-los, para interagi-los e usar aquilo para definir o futuro da sua organização. Então, uma organização que está fechada no seu próprio escopo e não vê, não ouve, não interage externamente, ela tem uma capacidade muito limitada de inovar. A inovação aberta é essa capacidade que a gente tem de interação com todo o ambiente. E a inovação aberta, ela promove ideias, pensamentos, processos, pesquisas abertos e, às vezes, código também. Às vezes, o que a gente vai ouvir do mundo externo ou receber do mundo externo pode ser códigos, APIs, utilização de microserviços, utilização de plugins. Então, quando a gente pensa em inovação aberta, a gente tem uns casos clássicos. Por exemplo, o que é a Google App Store se você não tiver talentos externos produzindo aplicativos? Por mais geniais que os engenheiros do Google são, eles são melhores do que toda a capacidade do mundo inteiro de gerar aplicativos? Se só os engenheiros do Google ou os engenheiros da Apple e as engenheiras do Google e as engenheiras da Apple tivessem criando aplicativos, será que todo mundo estaria usando o celular da maneira como a gente está hoje? Ou todos os talentos externos à organização fizeram que o celular fosse a coisa que, se a gente esquecer em casa, a gente volta para buscar, né? Então, esse é o conceito da inovação aberta, que também modifica a estrutura interna das empresas para que a gente tenha menos silos. Então, você pensa numa empresa de 10 mil colaboradores, tem um grupo de inovação de 20 pessoas. As 20 pessoas são responsáveis por toda a inovação da empresa, ou a gente deveria ouvir o grupo de desenvolvedores, o grupo de vendas, o grupo de UX e todos os outros? Então, também a inovação aberta, ela quebra os silos dentro da organização. Olha, aqui. Bom, aqui sou eu, pequenininha, morando lá em São Carlos, com meus primos, e fui parar para pensar como é que eu fiz a minha trajetória de inovação aberta e aonde eu consegui entender que a colaboração era a coisa mais importante de todas. E lá na minha infância, meus pais, meus avós e meus tios eram todos cientistas. E a universidade, ela começa com um processo muito forte de colaboração nacional e internacional. Com a colaboração, praticamente ninguém faz nada sozinho, a gente está sempre interagindo. E eu via meus pais, meus avós viajarem para vários lugares do mundo para interagir com outras comunidades, numa época que a internet era muito mais restrita. Então, era realmente necessário passar um mês em outro lugar para poder fazer essa interação com as pessoas. Então, a universidade, para mim, ela foi uma grande fonte de inspiração e uma noção muito clara que, sozinhos, é muito difícil a gente resolver um problema complexo. Os problemas complexos precisam de mais pessoas. Vamos combinar com a cabine? Quando eu clicar, você muda? O que você acha? Só pode ser? Assim eu não preciso te pedir? Não, estou brincando, se você não for, só para não ficar próximo, mas tem alguma coisa aqui que não está... Pronto. Bom, mas o tempo voa e logo eu fui para a universidade. Quando eu cheguei na universidade, eu tinha muita vontade de ser autônoma, de ganhar meu próprio dinheiro e, pelo menos, não pagar para ir para a balada, não ter que pedir dinheiro para minha mãe para ir para a balada. Então, essa autonomia baladística, para mim, ela era muito importante. E quando eu cheguei dentro da universidade, eu ganhei uma bolsa logo no começo. E meu primeiro trabalho foi organizar o evento. Eu sou a organizadora da primeira semana da computação da USP em São Carlos, do ICMC. Hoje eles estão lá na edição 22, alguma coisa desse tipo. Mas logo eu fui organizadora desse evento. E esse evento ele foi transformador para mim em várias situações. Teve várias coisas da minha carreira que, dentro do evento, um palestrante foi lá e me falou. E eu falei, nossa, é isso que eu quero. Então, teve várias pequenas coisas assim que eu quis muito a partir de uma palestra. E, ao fazer esse trabalho dentro da universidade, eu percebi que os eventos tinham um impacto muito grande. E eu percebi também que eu tinha muita vontade de, assim como meus pais, que alguém me pagasse para viajar pelo mundo todo e tivesse essa oportunidade.
Então, meus pais tinham colaboração nos Estados Unidos, tinham colaboração em Orlando, minha mãe detestava a Disney, eu falava, isso não é justo no mundo. Ela está indo para Orlando, ela detesta a Disney, eu adoraria ir para a Disney e estou ficando aqui. Então, o que eu posso fazer na minha vida, na minha carreira, para que seja possível que eu alcance uma carreira internacional e alguém um dia também possa me chamar para passar um mês em Orlando? Então, esse trauma infantil ele fez com que eu tivesse muita vontade de ter uma carreira internacional. É claro que, brincadeira, né, pessoal, não teve trauma nenhum, mas foi uma inspiração de possibilidade de ver um casal, uma pessoa brasileira, tendo essa oportunidade de ser reconhecido internacionalmente. Então, para mim, sempre mostrou, se eles podem, eu também posso. Pronto. Próximo. Bom, e quando eu saí da faculdade, e eu vim aqui para São Paulo, saí como uma boa caipira do interior, vim para São Paulo, e foi nas comunidades que eu encontrei amigos, né? Você sai de São Carlos, você conhece todo mundo, eu ia no bar sozinha, quando eu cheguei aqui, a pessoa falava, vou te dar uma carona, eu falava, oba, até o metrô. Eu falava, gente, como assim? Né? Não vai me levar até a porta da minha casa? Então, encontrei uma comunidade muito diferente da comunidade que eu estava acostumada, porque em São Carlos você leva a pessoa até a porta da casa e espera ela entrar no portão. Então, e o Soljava, que foi uma comunidade que, logo que eu cheguei aqui, eu me apaixonei, uma das primeiras plataformas que teve uma comunidade estruturada em nível mundial. O Bruno Souza é uma das pessoas organizadoras dessa comunidade, que nos fez todo esse potencial, e ele começou a nos ensinar o princípio da co-petition. Cada vez que tinha esse evento internacional, custava $2.000 para ir, só a entrada. Então, a única chance que a gente tinha de conseguir participar do evento era ser palestrante. Se a gente fosse palestrante, a entrada era gratuita e, pelo menos, a gente só precisava batalhar pela passagem e hospedagem, que já era bastante, mas era mais viável para nossas empresas e tudo isso a gente conseguir. E o Java One era um evento que tinha call for papers, ou seja, para você poder palestrar no evento, você não precisava ser convidado, você podia aplicar. Isso permitia que eu, jovem mulher brasileira recém-formada, pudesse tentar ser palestrante do Java One. Tentei em 2001, tentei em 2002, tentei em 2003. Em 2004, eu fui selecionada, eu estava grávida, eles anteciparam um evento, eu não pude ir pela minha gravidez, foi meu primeiro B2Mami aqui, que eu falei, nossa senhora, vida, tantas coisas que eu quero, e agora eu fui selecionada, eu vou negar, nunca mais eles vão me chamar, minha vida acabou. Mas não, depois eu consegui várias vezes ir para o evento novamente, mas aqui a comunidade se ajudava muito. Nos dias de Call for Papers, 10, 15 pessoas se reuniam para um apoiar o outro, revisar palestras, revisar o inglês, que era difícil para nós, para muita gente, fazer aquilo em inglês, então as pessoas nos ajudavam, e tinha uma rede de apoio muito forte, porque todo mundo queria a mesma coisa. A gente estava reunido num grupo conectado por propósito. E a conexão por propósito, ela é a conexão mais forte que a gente pode ter. Ao organizar uma comunidade, a gente tem que ter bastante clareza dos propósitos para que as pessoas se conectem com a gente pelo propósito. Então, quando eu falo no TDC que o nosso lema é sonho que se sonha só, é só um sonho, e sonho que se sonha junto é realidade, o sonho é esse propósito. Você quer sonhar a mesma coisa que eu? Se a gente estiver conectado por esse sonho, a gente está conectado pelo propósito e a gente está muito mais juntos e não trabalhando ao mesmo tempo. Então, a conexão por propósito, ela é muito forte. Mas o Java, ele tem o Java Community Process. O Java Community Process é a primeira plataforma de inovação aberta que eu conheci antes de existir esse nome, onde as empresas todas, Google, Oracle, Microsoft, IBM, Twitter, e todas elas colaboram na especificação de qual vai ser o futuro do Java e depois elas competem na implementação. Isso garante que o Java roda em várias plataformas, que tem concorrentes, que não está na mão só de uma pessoa, porque eles estão colaborando na especificação. Como vai ser, como é a interface das APIs e tudo isso. E, para mim, aquilo era incrível, porque, na época, a Oracle, a IBM, a Sun, elas eram muito concorrentes, mas, na hora de especificar, estava todo mundo junto, viajando ali, para conseguir fazer isso daí. Então, a colaboração na especificação. Pode passar para o próximo. Foi nesse esquema de ir para os Estados Unidos, viver aquela energia e voltar com a cabeça assim a mil. Obrigada, meu querido. Foi nisso de voltar com a cabeça e com o coração que me dava energia para mais um ano que a gente criou o The Developers Conference. Eu queria transpor aquela energia para nós aqui, tá certo? Então, em 2007,
a gente lança o TDC. E em 2010, a gente fez o TDC 2007, 2008, 2009, uma sequência de 3 anos de investimento, para não falar prejuízo. E quando chegou 2010, talvez aqui falando para uma plateia de 40 a mais, todo mundo lembre da crise de 2008, 2009 e 2010, que para nós pegou mesmo em 2010. Em 2010, eu já estava apaixonada por comunidades, eu já tinha sido presidente de Soljava, eu estava apaixonada pelo próprio TDC, mas ele não dava dinheiro, a gente também não tinha mais dinheiro para investir. Então, em 2010, eu liguei para o Bruno, falei, Bruno, acabou o TDC, não tem mais o que fazer, não consigo justificar internamente na Global Code, mas eu estou apaixonada, e o que a gente pode fazer com isso? Né? E foi então que aquela música de infância, Saltimbancos, raramente, quando eu vou numa plateia, alguém já ouviu falar de Saltimbancos, mas 40 a mais, come on, todo mundo cantando junto aqui comigo, tá certo? Quem já foi a gata, levanta a mão. Olha lá, nunca fui a gata. Quem foi galinha? Quem foi o jumento? Tá certo? Então, é o seguinte, quanta gente subiu no palco sendo Saltimbancos, mas aquela música me inspirou, e eu pensava muito, todos juntos somos fortes, somos flecha e somos arco, todos nós no mesmo barco, não há nada o que temer. É uma música lema da minha vida, e eu liguei para o Bruno, falei, Bruno, o Giovanni Bassi tinha começado a aparecer mais forte na comunidade de .NET, o GDG tinha feito a sua primeira reunião no nosso auditório, a primeira reunião do Brasil, na nossa auditório, que era o Open for Education, tinha uma comunidade Python, Agile estava começando, e a gente também fazia bastante coisa com Agile, e foi então que eu chamei várias lideranças para o nosso auditório Open for Education e mexi com o orgulho dessas lideranças. Falei o seguinte, gente, o TDC está acabando, o TDC é um evento só de Java, não sustenta, o modelo de negócio que a gente fez não deu certo, e eu via outros eventos tendo dificuldade também. Chamei essas pessoas aqui e falei, gente, quem aqui consegue fazer um evento para 100 pessoas em 30 dias? Eu tenho espaço, eu tenho infraestrutura, eu tenho tudo. Quem consegue organizar o evento e trazer o público? Todo mundo bateu no peito e falou, claro que sim. Falei, então, juntos, a gente vai fazer um evento de 1000 pessoas. E foi aí que eu abri mão do controle do TDC, e o TDC passou a ser controlado por várias pessoas, comunidades distintas, organizando as suas próprias trilhas, e o TDC passou a ser 10 eventos dentro de um, ao invés de todo o poder na minha mão. A partir daí, cada dia eu perdi mais controle, cada dia eu perdi mais e dei mais autonomia para as pessoas coordenadoras. A gente tinha um ambiente altamente competitivo, Java.NET, eu tenho um Fusca, você tem uma BMW, qual que é melhor? E era um ambiente altamente competitivo, nem preciso falar quem tinha o Fusca, né, gente? Né? Então, a gente tinha um ambiente altamente competitivo, e aí a gente começou a se entender como líderes, as amizades começaram a surgir e muita transformação aconteceu. Primeiro TDC, 13 trilhas, 78 palestras, 20, 21, 22 de agosto. Aqui eu comecei a entender uma plataforma, um ecossistema muito mais complexo, onde a gente tinha que deixar felizes palestrantes, coordenadores, patrocinadores, participantes, e esse ecossistema onde a gente não olha mais só para o interesse nosso ou do nosso cliente, mas a gente tem que fazer dar certo os múltiplos interesses dos diferentes players que, às vezes, são conflitantes. Bom, processos abertos. Ao longo desses mais de 15 anos, 17 anos de TDC, esses processos foram sendo cada vez mais abertos. Quando a gente fala de open source, quando a gente fala de inovação aberta, eu sempre digo que não basta dizer a porta está aberta, eu preciso de processos, tá bom, mas o que tem dentro dessa porta? Como que qual que é o caminho? Como que eu chego até essa porta que você está me falando que está aberta? Hoje, no TDC, a gente tem um comitê técnico de 50 pessoas, das 8 áreas distintas do TDC. Esse comitê, por sua vez, faz a seleção de quais são as trilhas que a gente vai ter numa edição e de quem são as pessoas que vão fazer a coordenação de cada uma dessas trilhas. Olhando para a diversidade, olhando para a inclusão, olhando para a diversidade geográfica, olhando para a experiência, olhando para novas pessoas entrantes, para a gente garantir que a comunidade continue pujante e vibrante, para tudo aconteça. Esse comitê, que é formado por 130 pessoas em cada edição que a gente faz do TDC, seleciona através de outro processo aberto, que é o Call for Papers, cerca de 250 a 300 pessoas palestrantes em cada edição do TDC. Então, para existir um TDC, precisa de um engajamento gigante. A gente está falando de 150 pessoas do comitê técnico, 130 pessoas da coordenação, 250 pessoas da palestrantes, que têm que estar conectados pelo propósito de fazer aquilo
aquilo acontecer. E só é possível com processos bem desenhados, caminhos claros e processos abertos em tudo que a gente vai fazer de espaço. Olha, eu vou atrasar uns 2 minutinhos, eu comecei com 16, tá? Mas eu vou fazer bem rapidinho aqui. A inovação aberta, o foco não está apenas no seu cliente, ele está em todo o ecossistema e é uma construção coletiva, difícil, que demanda que a gente tenha que ouvir críticas, que a gente tenha que ouvir todas as coisas. Mas a realidade, como uma pequena empresária que sou, é que a inovação aberta é a única chance que uma pequena empresa tem de conseguir a sua sobrevivência num mercado que tem startups com 30 milhões. Né? Então, as startups de 30 milhões podem contratar os 100 melhores talentos, mas cada empresa, grupo, usuário, pode contratar os 100 melhores talentos. Não tem saída para as empresas brasileiras se a gente não tiver a inovação aberta em qualquer porte, porque a gente está sempre competindo com gigantes. Bom, crise de 2017, a nossa primeira grande crise que a gente teve na rede social, foi um momento que eu falei, vou desistir, não quero mais, chega, estou fazendo e as pessoas não estão vendo e não quero. E foi um momento onde a gente começou a colocar no papel outros processos importantes de diversidade, de acessibilidade, de inclusão e trazer para uma formalização muito maior todos esses processos e, principalmente, tirar do meu ombro, né, que já estava com todas as outras coisas, e dividir isso com uma governança aberta. A governança aberta, ela traz um outro trecho aqui que é muito importante, que é a complementaridade do conhecimento. Eu, Yara, formada em ciência da computação, péssima administradora, péssima em marketing, em várias outras coisas, eu preciso de me juntar a outras pessoas que tenham conhecimentos complementares. Então, quando a gente está fazendo essas ações, quem são essas complementaridades que estão junto com a gente? A gente precisa do bico, a gente precisa da força, a gente precisa da lealdade e a inteligência coletiva aplicada na governança. Então, quando a gente está falando aqui de um comitê de ética, a gente está falando que a Yara não vai tomar sozinha a decisão sobre um problema, porque a Yara não tem a visão que o Magu tem sobre acessibilidade, a Yara não tem a visão que as outras pessoas têm sobre outras dores, outros problemas. E juntos a gente consegue ter essas definições muito melhores. A mesma coisa para o comitê técnico, 50 pessoas com olhares totalmente diferentes, discutindo coisas que às vezes eu não tenho nem ideia do que está falando e como se aplica e se é relevante ou não no mercado, para então selecionar uma pessoa dessas que vai apoiar o nosso conselho de área, que vai apoiar os 130 pessoas coordenadoras. Ou seja, é muita burocracia, entre aspas, para que a gente possa ter uma boa governança aberta. A governança aberta, ela é sempre mais burocrática e mais lenta do que a governança de ter um todo-poderoso que decide tudo e pronto, né? Bom, pandemia, próxima grande crise que a gente teve nos eventos, e, de novo, a saída estava na inovação aberta, né? Eu falei da primeira crise financeira, a segunda crise nas redes sociais, e a terceira crise, a pandemia. E, na pandemia, a gente decide ampliar os nossos processos abertos, que já estavam feitos para a seleção de conteúdos através da comunidade, para que as empresas também entrem nesse jogo e tragam as suas próprias trilhas. Ou seja, ela traz a sua visão de mercado, as suas pessoas, e mais um ponto de inclusão agora corporativa das empresas que também fazem parte do conteúdo e da estrutura de conteúdo do TDC. Tá? Agora, para fechar aqui, que eu não posso atrasar muito rapidamente, como é que você aplica a inovação aberta na sua comunidade ou na sua empresa? Acho que aqui tem várias boas dicas do que a gente faz de criação de processos e portas, e que, numa comunidade, eu quero colaborar. Como? É a coisa básica. Estou vendo o movimento Dev 40+. Como eu ajudo? Tá certo? Se esse processo não for aberto, transparente, tiver um caminho, é muito difícil de propagar essa informação, a não ser que você seja amigo do Dan. Então, os processos, que é fácil também, porque o Dan tem muitos amigos, é muito querido. Então, primeira coisa, participar de processos de ecossistemas abertos, participar de open source, participar de comunidade, de grupo de usuário, entender como esses ecossistemas estão funcionando. E quando a gente fala de aberto, não tem assim uma regra. Pode ser muito aberto, pode ser pouco aberto. Voltando para os apps, a plataforma de App Store do Google é muito aberta, a plataforma de apps do Apple é menos aberta, mas é aberta. Então, a gente tem vários graus de abertura, comunidades e processos também podem ter, e não tem uma fórmula que serve para todo mundo. A conexão por propósito. Na hora que você está criando um grupo, na hora que você está criando uma comunidade, que você está criando um projeto dentro da sua empresa para ter mais inclusão ou mais diversidade, qual é a conexão por propósito? Antes, pensar no porquê.
depois no que e depois no como. A gente não se conecta com as pessoas no como. O como é onde a gente briga com as pessoas. A gente se conecta no porquê. Eu quero fazer isso por causa disso. O como é sempre um momento de conflito, e esse conflito ele só vai ser superado se a gente tiver em sinergia com o porquê. Se a gente não tiver sinergia no porquê, o como acabou, primeira reunião, fim. Certo? E empatia e processos de escuta. Quando a gente acaba um TDC, eu abro uma reunião para todas as pessoas coordenadoras e falo, reclama. Reclama para mim agora, porque eu sou a pessoa que vou poder ajudar essa mudança. Imagina, 1 hora com todas as pessoas coordenadoras reclamando, é muita possibilidade de reclamação. Mas cada uma daquelas reclamações é ouro, porque elas estão indicando exatamente caminhos que a gente tem que seguir. Depois eu abro um processo de escuta que não é só formulário, para todas as pessoas palestrantes. Reclama para mim, porque tudo aquilo é ouro, tá certo? Mas é dor também. Quando a gente está ouvindo a pessoa reclamar do que você ama, é difícil, tá certo? Então a gente tem que estar pronto para ouvir tudo que as pessoas querem falar com a gente, sem ter aquilo assim, não mais, não mais, não mais. Né? Então, não é justificar, é ouvir, entender, ver aquelas necessidades, porque essa é onde a gente vai conseguir, desta forma, encontrar formas de gerar valor para todo o ecossistema, que é uma missão bem complexa e hoje é a minha paixão. Então, a inovação aberta é um jogo contínuo, ela não é uma etapa. Pronto. Não, ela é uma coisa de longo prazo, de respeito, confiança e colaboração. Então, quem quiser se conectar, redes sociais, quiser participar, quiser conversar sobre a sua comunidade, seus processos abertos, estou totalmente à disposição. Viva aqui nossos profissionais que estão há bastante tempo no mercado, às vezes não tão respeitados, às vezes profissionais sênior, as pessoas falam, já é sênior, não precisa de capacitação, não precisa de motivação, o YouTube está aí, e a gente sabe que não é verdade. Todos os profissionais aqui precisam de capacitação e motivação continuada. Então, parabéns pela iniciativa Devs 40+. Estamos todos conectados aí. Obrigada!